são LDs, ou seja, se existem, tá certo, N números reais, A1 a N números reais, com um deles diferente de zero, ou seja, com a J diferente de zero, para algum J de 1 a N, J de 1 a N, tais que A1 φ1 mais AN φn é zero, tá? Ou seja, tal que A1 φ1 mais AJ menos 1 φJ menos 1. Vou colocar aqui, para ficar bem claro. Está escrito A1 φ1 mais AJ menos 1 φJ menos 1 mais AJ φJ mais AJ mais 1 φJ mais 1 mais AN φn. Se isso é a função nula, então o que é que acontece? Eu posso deixar esse aqui desse lado, ó, passar tudo para o outro lado, dividir por AJ, e você vai ter o seguinte, você vai ter φJ, vai ser igual a menos A1 sobre AJ φ1, tá certo? Mais, tá? Na realidade é tudo menos, né? Menos, aí menos, AJ menos 1 sobre AJ φJ menos 1, menos, aí todo menos, ainda tem aqui o quê? O AJ, vou colocar direito, aqui, menos, o AJ mais 1 sobre o AJ φJ mais 1, menos, é tudo menos, o AN sobre o AJ φn. O que é que está dizendo? Está dizendo que φJ é combinação linear dos demais. Ou seja, se existe uma combinação linear nula, tá, de φ1, φn, onde nem todos os coeficientes são nulos, uma das funções é a combinação linear das demais. Então, daí, uma das funções, dadas, uma das funções φ1, φ2, φn, é o quê? É combinação linear das demais. Então, recapitulando, ó. Se uma delas é combinação linear das demais, deixa eu ver se eu coloquei tudo certo, coloquei, tá? Se uma delas é combinação das demais, então há uma combinação linear nula, onde nem todos os coeficientes são iguais a zero. Então, qual é a conclusão? As funções são LDs. Então, se uma delas é combinação linear das demais, elas são LDs. Se elas são LDs, isto é, se há uma combinação linear nula delas, onde um dos coeficientes, no caso aqui o AJ, é diferente de zero, então a função correspondente a esse coeficiente é a combinação linear das demais. Tá? Então, uma coisa que é importante. Isso é um resultado, eu estou fazendo para funções, mas é um resultado da álgebra linear. Você tem espaço vetorial, tá?
N vetores são linearmente dependentes se e somente se um deles é combinação linear dos demais. Tá? Agora, em se tratando de funções, tem uma técnica para você saber se as funções são linearmente independentes. Funções que são N, você tem N funções que são N menos uma vezes diferenciáveis. Tá? Tem uma técnica para você saber se essas funções são linearmente independentes. Sem precisar ir para sistema, sem precisar fazer conta essa conta, amar sistema, né? Porque na álgebra a gente faz sistema. Faz sistema, né? Mas aqui, no caso de funções, você tem a técnica seguinte. E aí eu vou usar um fato da álgebra linear que diz o seguinte, da resolução de sistemas quadrados, sistema de equações lineares quadrado, ou seja, a matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada. Um sistema linear quadrado possui somente uma solução, se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Já viram isso lá na álgebra linear? Vocês viram isso? Na minha época eu vi isso no ensino médio. É no ensino médio, tá? Sistema linear quadrado, sistema linear, número de equações igual ao número de incógnitas, ele possui uma única solução se e somente se a matriz dos seus coeficientes é diferente de zero. Então o resultado, tá, que eu vou usar aqui para mostrar que N funções são linearmente independentes. Definição. Aí a definição. Ó. Definição. Tá? Sejam e contido em R o intervalo e φ1, φ2, φn, N funções de I em R. É funções de I em R. Isso aqui é o conjunto das funções que vão de I em R. Tá? E funções N menos uma vezes diferenciáveis. Funções que têm até a derivada ordem N menos 1. O Wronskiano, em homenagem ao cara chamado Wronski, o Wronskiano de φ1, φ2, φn é a função denotada por W de φ1, φ2, φn, é uma função aqui pertencente ao conjunto das funções que vão de I para R, ou seja, é uma função, tá? Pertencente a esse conjunto aqui, tá? Vou botar entre parênteses, é a função notada por Dana. Nesse conjunto, é uma função que vai de I para R, dada por, qual é a sua lei de formação? Aqui eu estou dizendo que eu estou dando domínio contra domínio, tá? E quem é a lei de formação? Wronskiano de φ1, φ2, φn, aplicada em X, sabe quem é isso? É, por definição, o determinante da seguinte matriz.
A primeira linha é φ1 de x, φ2 de x, φn de x. Segunda linha são as derivadas. φ1 de x, φ2 de x, φn de x. Até a última linha. A última linha é a derivada de ordem n-1. φ1 n de x, φ2 n-1 de x, tá? Até φn, a derivada n-1 de x. Isso é o Wronskiano para todo x pertencente aí. Então, observe. Quem é o Wronskiano do seno e do cosseno, por exemplo? Tá? Então vamos exercitar. Quem é o Wronskiano das funções seno e cosseno? Então quem é o Wronskiano do seno e do cosseno em x? Ou seja, daí, dessa definição, quem é o Wronskiano do seno e do cosseno em x? É o determinante de que matriz? Seno de x, cosseno de x, a primeira linha. E a segunda linha? As derivadas. Então, quanto é que dá a derivada do seno? Cosseno. Quanto é a derivada do cosseno? Menos o seno. E quem é esse determinante? É menos o seno ao quadrado em x, mais menos, né? O cosseno ao quadrado em x. E quanto é isso? Menos 1 para todo x real. Ou seja, o Wronskiano do seno e do cosseno são funções o quê? Não. Wronskiano, eu estou perguntando quem é o Wronskiano do seno e do cosseno. É a função constante igual a menos 1. Tá? Isso é o Wronskiano do seno e do cosseno. Para f de x igual a e elevado a x e g de x igual a e elevado a 2x para todo x real, quem é o Wronskiano de fg aplicado em x? Quem é? É o determinante de quem? F de x, então fica e elevado a x, e elevado a 2x, e as derivadas, e elevado a x, 2, e elevado a 2x. Quanto é que é esse determinante? 2 vezes e elevado a 3x, não é isso? Menos e elevado a 3x, que é quanto? Que é e elevado a 3x para todo x real. Aí a proposição é a seguinte, proposição. Você tem, tá, sejam I o intervalo, I contida em R, intervalo, tá? E φ1, φ2, φn, n funções de I em R. N funções de I em R. Tá? Proposição. Se existe x0 pertencente a I, tal que o Wronskiano de φ1, φ2, φn no ponto x0 é diferente de zero, então
essas funções φ1, φ2, φn, elas são linearmente independentes. Tá? Basta um ponto onde o Wronskiano seja diferente de zero para você concluir que as funções são linearmente independentes. Ou seja, está aqui, ó, seno e cosseno. O Wronskiano dá menos 1, então já podia concluir que elas são linearmente independentes. Aqui, Wronskiano dessas duas funções é diferente de zero e é diferente de zero em todo número real. Então as funções são linearmente independentes. Tá? E a prova disso? A prova disso é simples. Você observe, ó. Então, admita as hipóteses. Tá? Vou escrever aqui para você não repetir tudo na demonstração. Tá? Na redação da demonstração. Então, prova. Prova disso. Admita as hipóteses. Tá aqui. As hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? São funções, né? E existe x0 em i, tal que o Wronskiano é diferente de zero. Aí eu quero mostrar que as funções são o quê? São linearmente independentes. Ora, se, vamos pegar lambda 1, lambda 2, lambda n. São n números reais. E lambda 1, φ1, mais lambda 2, φ2, mais lambda n, φn, é igual a zero, tá? Então, o que significa isso aqui? Isso é a função nula, né? O que significa ser a função nula? Significa que lambda 1, φ1 de x, mais o quê? Lambda 2, φ2 de x, tá? Só uma coisa. Se eu estou assumindo que o Wronskiano é diferente de zero, é porque eu estou assumindo que elas são o quê? Funções n-1 vezes diferenciáveis, tá? Sejam i contida em e, φ1, φn. Vou colocar aqui funções, só colocar aqui para você entender? Funções n-1 vezes diferenciáveis. Porque para eu calcular o Wronskiano, ela precisa ser diferencial. n-1 vezes diferenciável. Então, se isso acontece, então você tem isso aqui, ó. Igual a zero. Mas aí é o mesmo argumento. Se isso aqui é zero para todo x real, né? Isso aqui é zero para todo x real. Então a derivada também é zero. Mas a derivada aqui, derivada da soma, é a soma das derivadas. Então você vai ter isso aqui. Que é zero para todo x real. Isso aqui sendo zero para todo x real, vai até a derivada n-1. Então, lambda 1, φn-1 aplicado em x, mais o que? Lambda 2, φn-1 aplicado em x, mais lambda n, φ n-1 aplicado em x. Isso aqui é zero para todo x real. Quer dizer, a função é zero em todo x real e também todas as suas derivadas. Porque a soma de funções n-1 vezes diferenciáveis ainda é uma função n-1 vezes diferenciável. Tá? Observe aqui, ó.
A hipótese, tá? Está aparecendo aqui. Funções n menos uma vez diferenciadas. Se o Wronskiano é diferente de zero em um ponto, ele é diferente de... Então, as funções são LIs. Daí, em particular,